Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma massagem de Venho Mais Seres de Luz. Espero que esteja tudo bem convosco. Aí vamos lá começar mais uma leitura, mais uma mensagem. Vamos preparar aqui um pouco. Ok. Talvez seja uma mensagem para o coletivo, tá? Mas vamos ver. Se tiver opções, eles mostram, ok? Existe uma grande diferença entre o ser cósmico e o ser humano. Existe uma grande diferença entre o ser cósmico e o ser humano, mas ambos habitam na mesma esfera. Ok? O que foi concebido primeiro foi o ser cósmico. E esse ser cósmico pede, não é, certas experiências para o seu próprio crescimento, para a sua própria evolução. Muitas das vezes para ajudar, não é? E é tempo de se lembrarem de forma consciente dessa mesma verdade, não é? Que isto aqui é apenas um veículo de criação na matéria, ok? Num outro espaço vocês assumiram uma nova forma, uma outra forma parecida, totalmente diferente, dependendo da estação onde vocês se encontram. Mas aqui na Terra é um ser cósmico que passa, não é, por um ser humano. Existe um mecanismo de defesa, um mecanismo de experienciar, não é? De experiência. Nós podemos chamar de ego, mas esse mesmo terá de ser colocado sob controlo se vocês desejarem assumir o vosso ser cósmico de uma forma mais plena aqui na Terra, tá? É como
né? Com os vossos veículos automáticos, certo? Nós falamos aqui muitas vezes disso, que não importa toda a automação que ele já tenha, né? O principal é quem conduz de facto, tá? E começar a tirar certas automações que o ego tem, ok? Para trazê-las mais à consciência. Estarmos mais conscientes é estarmos em um estado mais puro de consciência cósmica, tá? Então, quanto mais conscientes nós tivermos neste plano aqui, mais próximos nós estamos do nosso ser cósmico, tá? Que habita em nós. E para isso é necessário cura, né? Porque existe um registro da nossa alma, existe um registro onde todas as vidas se encontram arquivadas, né? Nesta estação aqui, em outras estações, tá? Não importa, nem quando, nem onde. Mas isso tudo fica registado e tem muita coisa que foi traumática, tem muita coisa que foi bela, né? Mas aquilo que foi traumático, aquilo que, né, levou a vidas um pouco mais difíceis, fica marcado. Então é importante nós trazermos essa cura, essa limpeza, né? Esse crescimento, porque quanto mais curado nós estivermos, menos propícios estamos a cair em certas armadilhas, né? Armadilhas estas que já são quase como um código, né? Um código que vai passando de encarnação em encarnação e que programa o nosso modo de existência, tá? Arcanjo Rafael, Mãe Maria, os elementares de cura. Ter consciência do passado também, ok? Apenas é necessário cura, seja qual a situação for, trazer cura é a melhor forma possível. Conexão com a Mãe Divina, né? Divino feminino, sagrado, que é representado pela Mãe Divina, Mãe Maria, Maria Madalena, todas as bem-amadas mestras, ascensas, né? O cordão de prata é o cordão que nos une à Divina Presença Eu Sou, que nos une a Deus, né? Que nos une à fonte. Né? E as fios de prata têm também toda a informação. Mas é necessário canalizar essa informação, sentir no seu coração, na chama trina, e materializar aqui na raiz, né? Porque é que este é o nosso veículo? Porque ele traz as ferramentas necessárias para experienciar este mundo aqui, tá? Então é importante nós também não termos medo deste mundo, não termos medo de aqui estar, né? E muitas vezes isso é difícil, principalmente no início da nossa jornada é difícil, mas não é impossível. E aliás é uma meta, né? Nós irmos fazendo todo esse processo para também termos um pouco mais de cuidado, um pouco mais de amor com a Mãe Terra, né? Porque essa sensação de não querer estar aqui não é não pertencer, porque nós, né? Muitos de nós sabemos que não pertencemos,
Mas isso de não querer estar aqui também é uma energia que ela vai sentir, né? Então, para além de toda a dor que lhe é causada, tem para além de todas as guerras, todo o mal, assim, mal direcionado, de forma assim, mais direta do que apenas sentir-se assim meio deslocado aqui, né? Para além de tudo isso, mais essa sensação que ela merece também é amor, tá? E nós podemos dar isso amando a nossa experiência aqui, né? Ela sentirá isso. Tem muito a conexão, aquilo que nós sabem, aquilo que nós podemos dar de nós, sendo quem somos, né? E depois trazer essa forma de crescimento em que toda esta energia nós somos capazes que vem do alto, nós agora somos capazes de transmitir aqui na Terra e sermos uma fonte de luz aqui na Terra, nesta experiência, seja noutra qualquer, né? Mas aqui é mais difícil, é um dos sítios mais difíceis, né? Mas lá está, por ser o mais difícil, também é o que mais nos ensina, né? Então se nós conseguirmos aqui, conseguiremos facilmente noutras instâncias, ou mais facilmente noutras instâncias. E é esse crescimento, né? Saber que somos capazes depois por nós, né? Porque aqui é um pouco a proteção e o ser cósmico maior que o ser humano aqui, porque ainda está, né, a compor-se. Mas aqui parece que nós somos muito maiores do que o ser cósmico, né? Parece que o ser cósmico, a sua luz é bem pequenina ali no coração, um pouquinho no coração, um pouquinho na cabeça e um pouquinho aqui na raiz, né? Mas não é verdade. Não é verdade. E às vezes nós esquecemos um pouco isso, né? Às vezes nós achamos que o nosso corpo, o nosso veículo é muito maior do que a nossa alma, porque tem uma presença, parece ter uma presença maior, mas não é o nosso corpo que reina aqui na Terra, tá? É apenas um veículo e é necessário que nós, né, treinemos o trazer a consciência de quem somos, por meio das nossas atividades, por meio das nossas palavras, por meio da forma como nós amamos a nós e aos outros. Sabem? Começa com poucos passos assim mais pequeninos, mais sutis. Porque aqui depois parece que fica em segundo plano a alma, né? A alma fica assim um pouquinho em segundo plano. E não é esse o objetivo, né? Será uma mensagem um pouco coletiva, ok? Não terá opções. É o ser cósmico versus o ser humano, né? E como nós trazemos a importância de um e de outro, né? E é engraçado, não é? Porque nós, quando temos um carro bastante automatizado, ou algum outro tipo de ferramenta, vamos dizer assim, né? Bastante automatizado, o que é que acontece? Nós vamos dar todo o controle lá, né? E se alguma coisa falha, nós não sabemos muito bem, porque nós não experienciamos o manusear daquele instrumento, daquela ferramenta, porque já da origem já veio com essa programação. Então não foi necessário para nós aprender, sabem, a saber algo. Foi só como usar. E o nosso corpo é da mesma forma, né? Já veio programado, já tem uma certa programação, já tem é um pouco mais natural, por óbvio, né? Mas já tem essa programação, então nós só precisamos de saber andar, falar, né?
expressar coisas assim. Nós temos só apenas que saber usar, sim, os botões mais básicos, as coisas mais básicas. E nós esquecemos um pouco do programador, por assim dizer, né? Tudo aquilo que está programado para um certo tipo de uso, né? Mas nós podemos usá-lo de uma outra maneira se nós soubermos desmontar, soubermos usar cada peça, podemos construir outra coisa, né? Ou podemos tirar maior proveito, podemos usar de uma forma mais consciente, né? Porque um carro em forma manual tem um outro proveito que forma automática, né? Então é isso, não importa se já veio com uma certa programação, né? Mas entender que a nossa consciência traz a diferença, o nosso despertar traz a diferença, tá? Como copiloto, e não deixar que fique para sempre em automático. Como é que nós fazemos isso? Com pequenas alterações. Pequenas alterações, não é? Porque nós sabemos que certas coisas nós falamos de forma automática, por conta de certos padrões, não é? Falamos quando não é apenas falar, não é? Mas, por exemplo, numa discussão ou algum tema que toca em algum trauma nosso, algum certo padrão, nós vamos ter uma forma muito automática de reagir, né? Falando, sentindo, pensando, tá? Então, trazer mais consciência, são pequenas alterações, né? Eu diariamente faço coisas que não me sinto bem. Então, trazer mais consciência, o que é que eu posso mudar? Eu sei que não cuido tanto de mim, então como é que eu posso mudar isso? São pequenas coisas, o que é que me faz bem? O que é que me faz sentir vivo, né? Que traz paixão pela vida, que me traz paixão aqui neste mundo. São pequenas alterações, tá? Que nós podemos mudar essa programação de fábrica, tá? E trazer mais consciência porque o modo como nós experienciamos aqui diz-nos muito sobre se estamos mais perto do ser humano ou mais perto do ser cósmico em atuação, né? Em ato aqui. Né? Trazer essa autoridade sobre a matéria. Trazer a autoridade sobre a matéria, não deixar que a matéria seja, ou que nós sejamos escravos da matéria, escravos dos traumas, escravos dos padrões, escravos da programação. Que nós possamos ser conscientes, reis de nós mesmos, né? Que nós tenhamos o controle sobre, tá? Sobre o nosso corpo, sobre aquilo que nós já passamos, sobre os nossos padrões, sobre as nossas atitudes, que sejamos donos do nosso trono, tá? Para que nós não vivemos, para nós não ficarmos aqui, a viver uma vida dura, né? De sacrifício da luz, sacrifício de alma, ou seja, que a alma não esteja presente porque nós achamos que não temos como sobreviver de outra maneira, ok? Que nós possamos ser mestres e mestras do nosso destino, da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Que a luz, que a verdade, que o amor reine aqui sobre a Terra. Para que nós não tenhamos que viver mais aprisionados aqui.
Saiu aqui a nova lua, Ma Kuan Yin, e a pausa invertida. Eu vou-vos trazer esta mensagem direta das duas. Um pouquinho que eu vou tentar encontrar o livrinho, porque é muito bonita a mensagem, tá? Tem muito aqui a ver com o sagrado feminino sobre esta terra e sobre o seu despertar, ok? Que não é momento para continuar a ser subestimada, né? Ou ofendida da sua energia, ok? Então é como se terminasse uma certa pausa aqui na Terra sobre o feminino, ok? Vamos ler então aqui a mensagem. Na carta 18, na hora da lua, temos Mãe Kuan Yin cósmica fazendo cair gotas iguais às lágrimas da deusa da lua, Selene, ou lunar, que chora acima de uma mulher grávida. Enquanto chora, suas lágrimas se derramam feito leite para nutrir e fazer crescer o amor e consolar a alma do ser que sofre. Nesse momento são tomados os cuidados especiais para com a nova fase da mulher, que está saindo de uma história de abuso e submissão, para encontrar o verdadeiro termo de sua qualidade, tornando-se inteira em sua plenitude. A Mãe Kuan Yin dá uma direção através da misericórdia da deusa da lua, através da nutrição. Ambas utilizam a energia feminina contida nas águas. A grande Kuan Yin cósmica, o ser feminino, que nos planos superiores chora qual mãe zelosa pelo corpo que está dormente, seco e estéril, de sentimentos que precisam ser alimentados e expressos. Permita que Kuan Yin lhe traga para dentro de sua aura de divina mãe e oriente-se nesta nova empreitada, preparando-se enquanto ainda estiver adormecido para acordar, saudar o dia e seguir o sol. Esta é a lei da polaridade feminina. Entregue-se, tá? Então é tempo de nós despertarmos para a nossa verdadeira essência, tá? Tem uma mensagem aqui específica para o feminino também, ok? É tempo de parar de ser vítima, ok? Em nós, para com a nossa energia, não importa o que os outros nos façam, tá? Nós sobre a nossa energia, saber a nossa verdade, saber a nossa capacidade, saber o incrível que é o feminino, tá? Não estar acima, não estar abaixo do masculino, tá? Não vamos por aí. É trazer um equilíbrio interno às filhas de Kuan Yin que sofreram e sofrem bastante ainda, mas saber que não é essa a verdade, tá bom? E viver sobre a verdade e não sobre o que se passa aqui no mundo. Porque existe algo que termina por fim, tá? É tempo de trazer movimento, é tempo de se entregarem, tá? É tempo do feminino se apresentar como tal, de se entregar, de trazer o seu serviço, trazer a sua luz, trazer a honra a Deus, honrando-se a si mesma, honrando a sua energia, ok? O que os outros nos fazem não importa. Importa muito mais aquilo que nós fazemos a nós mesmas, porque se nós sabemos que somos filhas de Deus e que temos uma energia maravilhosa dentro de nós, então se nós nos tratarmos mal, se nós
deixarmos que nos tratem mal, mas principalmente se nós nos tratarmos mal, achando que nós somos menos que aquilo que Ele nos fala que somos, então aí também estamos a fazer muito mais estrago, tá? E a desonrar muito mais a Deus do que outra pessoa a fazer mal a nós, tá? E que isso é importante. Está invertido. Esta carta convida a fazer uma pausa, o pé friado por Deus, deusa, por onde passa um líquido seminal que cai sobre o óvulo embaixo das águas. Este líquido vai fertilizar um novo caminho do ser, passando pelo pé para firmar o seu caminho, não nos envolvendo mais em traumas desnecessários para a nossa evolução. Assim recomeçaremos em um novo campo de energia, uma nova tarefa, o renascimento físico. É tempo de fazer acontecer a nossa energia aqui. Porque nós já tivemos esta pausa. Nós já tivemos este aconchego, nós já tivemos cura, ou início de cura, tá? Portanto, já existem passos que foram criados. Existe um espaço de tempo parado, porque existiu um passo de cura, tá? Existia um passo de amor para connosco, do feminino, tá? Para com o feminino. Então foi apresentado novos métodos de cura, foi apresentado novos métodos de amar, foi apresentado novos métodos de comunidades, novas pessoas, novos líderes, com uma energia totalmente diferente. Portanto, houve um tempo que era um tempo de preparação, um tempo de amostra, ok? Mas esse tempo já terminou, ou está prestes a terminar, mas sinto mais que terminou, que agora é um tempo de fazer acontecer, trazer para o plano aquilo que nós fomos aprendendo, tá? Principalmente para quem está neste processo e ainda não concebeu nenhuma criança, tá? Ou está nesse processo de querer conceber uma criança, né? Mas que está que esse feminino está alinhado a Deus, que saibam que a nova geração que vem necessita de que nós sejamos devotas a Deus e à nossa energia, tá? Porque é uma geração que vem com uma consciência muito mais elevada do que a nossa, né? Mas que nós somos o suporte necessário, ok? Para essas crianças chegarem aqui. E neste momento não é tempo de estar a pausar, não é tempo de buscar apenas cura, buscar apenas conhecimento, é tempo de agir sobre tudo aquilo que nos foi entregue ao longo destes anos, tá? Então, se vocês já estão nesse processo, é tempo de se mostrarem ao mundo, demonstrarem tudo aquilo que vocês foram aprendendo, tudo aquilo que sabem que é verdade sobre o feminino, né? E como fazer isso? Apresentando-se ao mundo, sabendo dessa verdade, ok? Então eu apresento-me ao mundo sabendo desta verdade, portanto ninguém pode me tirar essa verdade, tá? Se eu me apresento ao mundo com a coragem de mostrar essa verdade, não tem quem pare, tá? E depois nós seremos o exemplo para outras mulheres, outros homens fazerem o mesmo, ok? Assim como o masculino também deve de querer expressar o divino masculino para que possam ser também exemplo para outros masculinos. É trazer valores, né? O valor por muito tempo se perdeu, mas eu sinto que está a ser restituído, tá? Pouco a pouco aqui é que será possível, tá? Então, a mulher guerreira é a nossa missão aqui, trazer
o feminino sagrado. Ser o feminino sagrado aqui na Terra, tá? Não importa a nossa circunstância. É o chamado, ok? Não é tempo de permanecer na gruta. É tempo de agir sobre as iniciações que já vos foram colocadas, ok? É tempo de permitir que todas as iniciações sejam ativadas de forma consciente, tá? Então, elas podem ser ativadas de forma interna, tá? Mas depois nós resistirmos a demonstrar de forma externa, tá? O nosso mundo. E é tempo de ativar conscientemente todas essas iniciações, todo esse conhecimento, tá? Ok? Porque é da nossa capacidade e é da nossa missão quebrar com todas essas correntes que nos aprisionaram lá atrás, ok? Então não tenham medo se estas iniciações, se esta consciência trouxer mais trabalho, tá? Não tenham medo disso. Vocês são capazes, tá? Vocês foram escolhidas para essa missão. Então é porque vocês têm a capacidade disso, ok? Então não temam, porque tem aqui muito, às vezes, não querer trabalhar tanto pela paz. Não querer trabalhar tanto pela paz, né? Estar um pouco cansadas, tá? Ter essa energia de estar um pouco cansada. Aqui fala de espaços sagrados, ok? E Brahma, para onde é que tu estás a ser chamada a ir? Para onde é que a tua jornada te está a chamar? Ok? São espaços sagrados para nós, espaços sagrados de experiências, né? Não só um espaço físico, mas também espaço de experiências aqui na Terra, um espaço de crescimento, espaço de sabedoria, onde é que vocês estão a ser chamadas, tá? Mas, novamente, é necessário vocês confiarem no vosso templo interno. É necessário vocês confiarem, ok? Devoção. Conexão com o vosso portal do coração, portal cardíaco. Então, para que vocês possam saber por onde caminhar melhor, né? Que caminhos, que jornadas, que experiências são as melhores para nós, para o nosso crescimento, é necessário estar conectado, tá? E com essa devoção, uma devoção à nossa vida é ser devoto a Deus também, ok? Porque nós somos parte dele, então
sendo devoto, a Deus passa por nós, tá? Passa por ser devotos a nós, à nossa missão. Ok? Rainha de Copas. É a devoção. É o amor próprio. É o trazer a copa de Deus aqui para a Terra. Apresentar a copa de Deus para todos os outros seres que precisam de a encontrar também, de a sentir no seu interior. Então, se não existe exemplo de alguém que conseguiu sair do programa, sair fora da programação, né? Como a Matrix, o filme da Matrix, né? Não, né? Se não tem exemplo, fica mais difícil ainda. Então, aqueles que tenham a capacidade de acordar primeiro, que ajudem os outros a acordar também, mas ajudar através daquilo que são, através da vossa experiência. Vocês não precisam acordar ninguém, mas através de quem vocês são, vocês irão acordar. Sabem? Através da vossa vida, através da vossa história, vocês podem ajudar muita gente. Mas partilhem esse amor, partilhem os vossos dons, partilhem quem vocês de facto são. Não tenham medo. É o feminino que não tenha medo de ser feminino, que não tenha medo de se apresentar, porque a nossa proteção vem de cima. E a nossa copa aqui na Terra é abastecida pela copa superior, tá? E se o homem governa, por assim falar, o Sol, a energia do solar, a mulher governa a energia lunar, tá? Então o feminino é o lunar e o masculino é uma energia mais solar, tá? E não querer comparar, tá? Um com o outro. São duas partes de um só. São duas partes de um só. Gratidão. São duas partes de um só que se unem com o mesmo propósito. Existe aqui a comunidade em serviço, tá? Novamente, filhos, crianças, é importantíssimo. Tem aqui muita energia de casal divino, não é? O feminino divino com o masculino divino, criando uma nova era, uma nova experiência, uma nova honra a Deus, tá? E a Terra com o divino novamente. Ok? Que é uma conexão cósmica. Também tem o conhecimento ancestral, o conhecimento da Terra, o conhecimento de Deus, tá? Tem muito, é uma comunidade que traz o conhecimento, e que demonstra que não importa aquilo que se passe, é possível crescer, é possível amar, é possível ser feliz. Não importa aquilo que se passa, é importante entender que existe a possibilidade, sim, existe a escolha, sim, de ser feliz, de amar e ser amado, tá? Mas é uma escolha. É uma escolha. Saber que no meio de tanta dor, no meio de tanto desespero, temos uma equipa maravilhosa connosco a dizer que tudo irá ficar bem.
que é apenas uma passagem, é apenas um nível, e que esse nível pode requerer assim, algumas experiências mais complicadas, mas que faz tudo parte do mesmo propósito. Mesmo que neste momento seja difícil, nós temos a escolha, tá? De ver para além das nossas dores. E vocês podem ser o exemplo disso. Podem ser o exemplo. Não sei se foi ontem ou há pouco tempo que me veio muito a seguinte frase de que quão maravilhoso é quando alguém acha que nós sempre tivemos uma vida fácil por nós sermos tão felizes no dia de hoje. Né? Isso vem para esta mensagem. Gratidão, Senhor, vem para esta mensagem. Né? Porque às vezes nós ficamos... podemos ficar ofendidos quando dizem para ti é fácil, não é? Para ti é fácil porque tu sabes, ou para ti é fácil porque nunca tiveste que passar por isto ou por aquilo, só porque nós estamos felizes, só porque nós parecemos felizes, estamos bem, estamos, não é? E as pessoas podem dizer, mas para ti é fácil porque nunca, de certeza absoluta que nunca passaste por uma coisa dessas, porque és tão feliz que é impossível teres passado por uma coisa dessa. Isso é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ouvir. E é isso, é ser esse exemplo. Saber que não importa por aquilo que nós já passamos, nós podemos ser um exemplo de sobrevivência no sentido de... Não sobrevivência, mas um exemplo de crescimento. A sobrevivência não é nesse sentido. De crescimento, de ultrapassar. É isso, ultrapassar. Ultrapassar, ou seja, nós não só passamos, nós ultrapassamos, ou seja, nós tiramos dali uma força, uma coragem, um amor, uma coisa que poucos conseguem, não é? E achar que nós nunca passamos por nada na vida é um dos, eu acho, não é? Que é um dos complementos. Eu ia dizer em inglês. Fugiu uma palavra. Fugiu uma palavra para complements. Tá? É uma das coisas mais bonitas de se ouvir. Porque nós sabemos por aquilo que nós passamos. E sermos capazes no dia de hoje ouvir algo como eu acho que tu nunca passaste por nada. A palavra ainda não me vem. É um complemento maravilhoso. Tá? Elogio. Oxe! É um elogio maravilhoso. Tá? Porque sim, de facto nós passamos por muita coisa, mas escolhemos não deixar-nos definir por elas e ir em busca, mesmo assim, do amor, da alegria, da felicidade, da beleza, sabem? Porque não, sabemos que não é isso. Sabemos que esta não é verdade. Mas sabemos que temos que passar por isto para podermos ser mais livres. Porque isto ajuda-nos a libertar de todas essas prisões mentais, não é? De que achamos que não somos capazes disto, que não somos capazes daquilo, não é? Que o mundo é difícil, que o mundo tudo é trauma, tudo é dor, tudo é dificuldade. E nós, depois de passarmos por essa dificuldade e termos o suporte maravilhoso de Deus Pai e Mãe sobre a nossa vida, e nós, depois disso, querermos crescer, queremos melhor, porque é preciso querer melhor, tá? Se nós queremos ficar no estado de vítima, então sim, vamos ficar para sempre nesse estado de consumismo, de egocentrismo, de dor, de trauma, sabem, porque repete. Então, a partir do momento que nós queremos algo melhor, Deus está lá em todo momento, mas Deus está lá para nos ajudar, mesmo quando nós estamos a fazê-lo sozinhos, né? E ultrapassar isso e chegar do outro lado, sabendo que tendo passado por isto, atenção, tendo passado por isto,
e nós conseguirmos ultrapassar e chegar a um lado de luz, de amor, de beleza, de alegria, é o exemplo, é o ultra exemplo de que é possível. De que isso sim é verdade. Esse é o estado verdadeiro do nosso ser, que pode vir a ser implementado aqui na Terra. Mas se nós não começarmos por onde estamos, quando é que nós vamos começar? Sabem? Quando a Terra estiver maravilhosamente bem, é aí que começamos? Não, né? Temos que começar de baixo, temos que começar da dificuldade, porque isto são liberações. Não são castigos, são liberações. E elas só acontecem quando nós temos a capacidade, tá? Seja com a mão de Deus, seja sozinhos, não interessa. Quando nós temos a capacidade de crescimento para fazer, né? Como se nós tivéssemos a maturidade, quando nós temos a maturidade, e não é só maturidade física, tá? Quando nós temos a maturidade espiritual para passar por certas coisas, nós podemos passar e vamos passar. Porque é por uma razão maior. Não é uma razão que cabe no ego. Não é um entendimento que o ego vá e compreenda. Tá? É maior que ele. Quando nós decidimos olhar para os dois lados, com confiança de que cada um nos traz crescimento, sem medo, sabem? Porque é através destas experiências, é através desta dor, é através destes traumas, é através do amor, é através da luz, é através da beleza que nós tudo aprendemos. Tá? É saber transmutar todo o veneno da vida em beleza. Em beleza, como o escorpião e o pavão, não é? Que come. Que o corvo, não é? Que se alimenta da morte, se alimenta da noite. Mas que até isso é iluminado. Até isso tem sua razão de ser. Sabem? Rainha de paus. A rainha da paixão, a rainha do amor, a rainha do propósito. A rainha da beleza, a rainha da natureza, prosperidade. Gente, é ser esse exemplo para a comunidade. É ser esse exemplo para a comunidade. Um exemplo de paixão. Paixão pelo Cristo, paixão pela vida, paixão pela terra, paixão por nós mesmos, paixão por tudo. Amar estar aqui, amar a nossa existência. Três copas aqui. Celebração, não é? Temos 3 de espadas e 3 de copas. É literalmente a confirmação que nós estamos a falar há bocado. Vejam. A mesma energia expressa de uma maneira completamente diferente. É uma escolha. Qual consciência vocês pretendem viver aqui? Qual consciência vocês pretendem experienciar aqui? Uma experiência de celebração? Porque isto é, sabem, isto é literalmente o exemplo, aquilo que nós estamos a falar lá atrás, o exemplo de que depois da tempestade vem a abundância.
Depois de tudo aquilo que nós passamos, nós podemos ser felizes, nós podemos celebrar, nós podemos ser alegres, cheios de vida, cheios de beleza, cheios de amor. E isso será partilhado. Isto é uma confirmação da mensagem que eu falei lá atrás. Aquilo que nós passamos sozinhos, aquilo que nós passamos a chorar, que não tínhamos para onde virar, apenas a ajuda angelical, nós vamos virar isso e vamos passar a tocha, passar a copa da experiência. E aqui não estaremos a dar costas a ninguém. Nós estaremos de frente a demonstrar como ultrapassar. Vocês são um exemplo. Sejam um exemplo, tá? Não importa se vocês tiverem que passar por tudo sozinhos. E é importante que se passem. Que isso se passe. Sabem? Porque é nestes momentos em que nós viramos-nos para algo maior que nós sabemos que nós temos que pedir essa ajuda, porque é importante passarmos com a ajuda. E aqui nós estaremos de frente, porque seremos o exemplo. Seremos o exemplo de quem tudo ultrapassa e mesmo assim consegue demonstrar amor, consegue demonstrar felicidade. Porque tem muita gente que passa por muita coisa horrível, mas que escolhe permanecer nesse estado de vítima toda a sua vida. Tá? E nós sabemos quem é essas pessoas. Aqui no fim, ó, energia do Imperador novamente. Sabem? Vocês não estarão sozinhos nesta jornada. Mas é uma jornada em que nós precisamos sim de saber ser feminino, saber expressar o nosso sagrado feminino, saber estar aqui na Terra como feminino, para que nós possamos honrar o masculino de uma outra maneira. Sabem? Para que nós possamos respeitar o masculino de uma outra maneira. Tá? Sei que a maioria de nós aqui, né, nesta comunidade é feminino, mas se tiver, né, masculinos a ouvir, é que vocês entendam que este mundo foi cruel, tá? Já vocês sabem. Né, ainda cruel para o feminino. E vocês também têm que entender que os vossos padrões ancestrais podem ainda estar a correr no vosso sangue, tá? Então, tudo aquilo que essas programações do masculino, tá? Tenham atenção ao encontro do feminino, ok? Honrem, respeitem, tá? E busquem também, na vossa experiência, assumir esse respeito, assumir essa honra para com o feminino, tá? E vocês também podem ser, vocês masculinos também podem e devem de ser o exemplo para os vossos parceiros, para os vossos companheiros, né? Para os vossos amigos, para as vossas pessoas que vocês encontram pelo caminho do sexo masculino. Tá? A energia masculina aqui. Vocês podem também e devem ser o exemplo de um masculino curado. Um masculino livre de certos padrões que aprisionam o feminino. Ok? Ó. Nós não temos aqui um leão. Nós estamos aqui, certo? E nós aqui temos o leão com o masculino. Junto do feminino. Então a carta principal aqui é feminina e está aqui o leão. Pantera também, mas está aqui o leão. E aqui nós temos a leona. Ou seja, saber honrar. Saber honrar o nosso oposto, porque tudo pertence ao mesmo.
gratidão.